segura, e coloca a palavra à disposição imediata do senhor. Boa noite aos parlamentares aqui presentes. Queria saudar aqui a todos os companheiros do movimento social, da Via Campesina, e todos os companheiros que vieram a Brasília, de norte a sul desse país, para essa marcha de jornadas de luta aqui em Brasília, que foi convocada pela Via Campesina na luta para avançar a reforma agrária e para a gente também fazer um debate aqui para bloquear esse 11º leilão de petróleo no país. O coordenador da FURB, Moraes, não está aqui hoje. Lembrar aos parlamentares que no sábado caiu mais um helicóptero, né, onde a Petrobras diz que foi pouso forçado, né, matando 4 trabalhadores, os 2 pilotos e os 2 passageiros que eram contratados terceirizados. E hoje está tendo uma reunião na Petrobras para discutir mais esse acidente, onde a gente totaliza 297 mortos, tá, na indústria do petróleo. A gente está falando na Petrobras desde 1995. Tá? E nós temos a Petrobras como uma empresa que está matando os seus empregados. Não obstante, a Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos filiados sempre esteve na primeira mão lutando pelo monopólio estatal do petróleo. E faz parte do Estatuto da Federação essa defesa incondicional. Desde 1995, quando nós disputamos com o governo Fernando Henrique, durante uma árdua greve de 31 dias, 84 demitidos, naquele momento que estava em jogo era a venda integral da Petrobras, que seria entregue através do processo de privatização, como foi a Vale do Rio Doce. A gente tinha, cada sindicato, a média, era 100 mil de multa por dia, fizemos 21 dias de greve, cada sindicato tinha que pagar ao TST 2 milhões e 100 por conta da intervenção. Os sindicatos perderam os seus telefones, cortaram a luz, não pudemos pagar empregado, ficamos quebrados durante 3 anos do governo Fernando Henrique, sem poder lutar para que ele pudesse avançar na luta da flexibilização do petróleo. Mesmo assim, resistimos, senhores parlamentares. Duramente o movimento sindical petroleiro resistiu nesse país devido à intervenção branca, graças ao apoio de toda a classe trabalhadora e a sociedade. Na eleição do governo Lula, tentamos novamente conversar com esse governo, que se contrapõe àquela posição política da flexibilização do petróleo. Porém, no debate franco e sincero com o governo, o presidente Lula queria continuar com os leilões, porque ele entendia que, assim como nós exploramos o petróleo em outro país, nós temos que deixar também os outros países explorarem o petróleo aqui. Falamos com o governo Lula que nós éramos contra a internacionalização da Petrobras, que éramos contra também continuar vendendo os nossos campos para as empresas internacionais ou empresas nacionais, como a gente tem hoje aí o Império do Henrique Batista, do Fundo Social, mostrando com a experiência da Noruega que era possível construir com a riqueza do petróleo um programa onde esses recursos gerassem investimento em saúde e educação e pudesse alavancar o desenvolvimento do país e sanar uma dívida que existe desde a época da ditadura militar, quando foi implantado aqui o divisionismo segregador dentro da nossa sociedade. Esse debate, ele não progrediu da forma que o movimento petroleiro e sindical queria, mas nós entendemos que houve um avanço entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Por isso, o movimento petroleiro se uniu
e fez um abaixo-assinado e fez um projeto de lei popular. E esse projeto é o que a gente defende, senhores parlamentares. Nós queremos de volta o monopólio estatal do petróleo. Só através do monopólio nós daremos fim a esses conflitos internos que temos entre nós e, mais do que isso, poderemos deter a intervenção internacional, que é muito forte, muito poderosa, das empresas de petróleo do mundo. Sem o monopólio, nós estamos desprotegidos. A única blindagem que o país tem para defender o seu petróleo é através da lei. E os senhores têm a caneta na mão e tinta suficiente para carimbar dentro do Congresso Nacional o projeto de iniciativa popular para brindarmos o país da questão da proteção das nossas reservas. Queremos falar também que é preciso que a Petrobras ela deixe os seus investimentos internacionais. Ela saia do Peru, saia da Colômbia, saia do Chile, que ela volte os seus investimentos para o país. Assim como não queremos as multinacionais aqui, nós não queremos a nossa empresa Petrobras como uma multinacional que existe nos países da América Latina. Nós queremos essa empresa fortalecida aqui dentro. E queremos falar que nós temos uma grave crise dentro da Petrobras. Além desse debate, tá? Que é um debate nacionalista, se vamos entregar o petróleo para a iniciativa privada do capital internacional ou vamos fazer do petróleo uma reserva estratégica para o desenvolvimento social do povo brasileiro, nós, trabalhadores da Petrobras, hoje vivemos uma crise muito grande, que começou, tá, com o governo Fernando Henrique desmontando as refinarias e privatizando com os incentivos de demissão voluntária. Tínhamos 60 mil empregados, passamos a ter 30 mil. No governo Lula, recuperamos, chegamos a 60 mil. Mas dentro do governo Lula, era preciso alcançar a autossuficiência da exploração. Nós estamos à beira de um grande acidente industrial na área de petróleo, como se teve em 1972, em Duque de Caxias, quando o esfera de GLP explodiu e matou 42 trabalhadores. Nós não estamos falando em acidente ambiental, estamos falando em acidente que vai matar muitos trabalhadores da refinaria se não mudar essa política. E queremos clamar aqui uma intervenção nesse sentido para deter. Nós amanhã estamos fazendo uma paralisação na Petrobras para lembrar dos 5 mortos esse mês. No dia 10 de novembro na Bahia. E no sábado morreram 5, tá ok? Obrigado pela compreensão da mesa, mas eu tinha que falar sobre as mortes na Petrobras nesse momento. Obrigado. O Eduardo Henrique, com esse ato de hoje, defendeu o plano econômico dos trabalhadores. Diferente do que foi implementado até o momento pelo governo Dilma, a gente foi às ruas para demonstrar o que deve ser um governo dos trabalhadores, o que deve ser um plano econômico dos trabalhadores que não beneficie os banqueiros, que não beneficie os industriais, como no ponto, por exemplo, do projeto do Brasil Maior, e que impeça os cortes nos gastos dos servidores públicos, os cortes nos gastos de todos os trabalhadores, como inclusive já foi apontado aos próprios trabalhadores da Petrobras, da Infraero, da Caixa Econômica, etc. Então, mais uma vez, quero dar os parabéns a todos nós que estivemos no ato contra o plano econômico desse governo. E também a gente vai ter que fazer uma discussão, quando a gente fala sobre o pré-sal, sobre toda a riqueza que está sendo organizada
está sendo vislumbrado aí sobre o pré-sal, a gente vê que a gente fala em trilhões de dólares. Agora, a gente tem que também desenvolver aqui um programa econômico dos trabalhadores para a gente saber como é que vai utilizar esses trilhões de dólares. Eu também não vou entrar muito na polêmica dos royalties, apesar de achar, sim, que deve ser distribuído de forma a beneficiar todos os municípios, né, o povo brasileiro. O problema dos royalties é que a gente não sabe muito bem onde é aplicado, não sabe muito bem onde é que vai parar. A gente sabe que vai parar na mão dos políticos, na mão dos governantes, mas depois não sabe muito bem onde é que vai ser aplicado. Os royalties todos do governo do Rio de Janeiro, por exemplo, do governo Cabral, certamente não foi parar na mão dos bombeiros, na mão dos professores e sequer para garantir que os bueiros da cidade não explodissem. Como quem é do Rio de Janeiro está acompanhando bem o caos e o desgoverno que significa hoje, está hoje no Rio de Janeiro. Então, é muito bom a gente lembrar que a discussão não é só como dividir o dinheiro, é como utilizar o dinheiro também, né? E nessa discussão, a gente tem que discutir, inclusive, como é que quando a gente começa a falar do pré-sal, um fator muito importante, como é que a gente vai querer explorar o pré-sal. Porque todo o petróleo e gás, porque a gente é a favor do monopólio, da volta do monopólio, ou da implantação do monopólio realmente integral de todos os hidrocarbonetos do país, explorado por uma Petrobras 100% estatal. Porque também, talvez aqui os senhores saibam, mas muita gente não sabe que a Petrobras não é uma empresa 100% estatal. A Petrobras, na verdade, o governo tem o poder de mando na Petrobras, na gestão da Petrobras, mas não, na verdade, a maioria das ações, ou seja, a maioria das riquezas produzidas pela Petrobras vai para a mão dos acionistas privados, inclusive boa parte internacional. Então, o que a gente não quer é essa estatal como é hoje. Como falou o companheiro, um papel muito complicado dos países, né? Como chega as estrangeiras daqui, é o papel que cumpre esse mesmo papel que cumpre a Petrobras nos outros países. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de dizer que o nosso principal debate aqui é o marco regulatório do petróleo. E que, infelizmente, diferente do que foi anunciado ainda no governo Lula, o novo marco regulatório do petróleo, que seria um marco nacionalista, estatizante, etc., na verdade, não é nada disso. Na verdade, nós temos que lutar, como lutamos contra a mudança da lei pelo Fernando Henrique, nós temos que lutar também contra esse projeto implementado pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Essa é a nossa opinião, porque não dá para contemporizar esse projeto de governo ou qualquer projeto em que a gente esteja novamente com um leilão dessa primeira rodada, leilão prevista para esse ano. Vai ser suspenso, vai depender também da nossa mobilização, e é por isso que é importante a gente estar aqui. Não dá para dizer que houve um grande avanço por ser o sistema de partilha ao invés do sistema de concessão. Obrigado, José Ailton Cirilo do Ceará. Obrigado pela presença. Bem, boa noite a todos os companheiros e companheiras. Gostaria de me cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar todos os deputados, todas as organizações populares que estão aqui nessa audiência pública. Para nós da Via Campesina, que é composta por vários movimentos sociais do campo brasileiro, na qual faz parte o Movimento Sem Terra, movimentos atingidos por barragens, o Movimento Mulheres Camponesas, a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, e outras entidades aí do campo brasileiro.